Minha saudação franciscana de paz e bem. Já faz um certo tempo que não tive tempo, né, em virtude de determinadas demandas e tarefas, de produzir um material formativo para colocar aqui no canal de nossa fraternidade da Ordem Franciscana Secular, de Caicó. Então, como estamos vivendo o tempo da Quaresma, um tempo muito propício, um tempo litúrgico muito propício para a vida de penitência, né, que é o essencial da nossa ordem, né, penitência, a vida de penitência, a via penitencial, como diz a nossa irmã Santa Ângela de Foligno, são os passos de transformação da alma, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo compartilhando com vocês uma meditação que eu fiz, uma formação que eu fiz para o nosso regional, né? O irmão Antônio, coordenador da formação do nosso regional aqui, Paraíba e Rio Grande do Norte, uma vez ao mês faz uma formação online. Então, no dia 26 de outubro do ano passado, eu fiz essa formação, né, como coordenador da promoção vocacional do regional, e aí tematizei, fiz uma meditação provocativa sobre a nossa vocação, né? A vocação na UFS, vocação como chamado e missão na Ordem Franciscana Secular. Então, no dia 26 de outubro, o dia dessa formação, foi providencialmente o dia do beato José Gregório Hernández, né, um médico dos pobres, franciscano secular, que inclusive dias atrás o nosso amado Papa Francisco autorizou a canonização, né, do nosso irmão, que será o primeiro santo venezuelano franciscano secular. Pois bem, né, vou, portanto, compartilhar com vocês essa meditação sobre a nossa vocação, a nossa pertença à UFS, né, a Ordem Franciscana Secular. Desejo de todo o coração que essa meditação possa atingir e ferir o coração dos meus irmãos e irmãs, né, de todo o Brasil, para se colocar diante de Deus nesse tempo de Quaresma e avaliar como está sendo a sua correspondência ao seu chamado, né? A sua vivência franciscana secular, enquanto vida de penitência, de transformação da alma, servindo a Deus na igreja através da Ordem Franciscana Secular, da fraternidade. Então vamos lá. Vocação é um chamado. Vocação e chamado falam de voz, de um chamar, um convocar para algo. Então pressupõe a presença de alguém que chama. Responder ao chamado implica em entrar numa relação amorosa com quem chama, numa total disponibilidade em corresponder ao chamado. Quem chama, portanto, é Deus. Deus entra na nossa vida através da vocação. Belíssimo. Que graça e quanta responsabilidade. A voz do chamado inquieta, muda nosso gosto, nossa sensibilidade, nossa visão de mundo. E isso é um primeiro sinal do discernimento vocacional. Provocar essa mudança, essa convenção de sensibilidade, né? Veja, a oração diante do crucificado, que São Francisco reza, né, o quarto pedido, ele pede a sensibilidade. Isso é muito interessante. Ele diz: dai-me sensibilidade e conhecimento, Senhor, para cumprir o teu santo e verais mandamento. Amém. Dai-me sensibilidade. E para que essa sensibilidade e esse conhecimento? Para que eu cumpra a tua vontade, para que eu realize a missão que tu me dás. Então, vocação e missão, elas estão interligadas, né? É impossível separar. Não há vocação sem missão, não há missão se não foi chamado, né? E para isso é preciso ter sensibilidade. Com os leprosos, o que era amargo tornou-se doce, e vice-versa. O gosto muda, conversão, vida de penitência. Agora passa, né? Francisco passa a ter gosto pelas coisas de Deus, melhor, pelo seu chamado e missão. Se nós, por exemplo, ressignificássemos o dia do domingo como dies Domini,
o dia do Senhor como um dia dedicado ao Senhor e não apenas ao entretenimento e diversão, talvez conseguiríamos dar uma maior qualidade à nossa vida fraterna. Eu recomendo a leitura da carta de João Paulo II de 31 de maio de 1998, Dies Domini, Dia do Senhor. Então, às vezes a reunião, as 2 reuniões mensais, não é semanal, às vezes é uma agonia para terminar rápido, sem profundidade, sem realmente uma integração, uma interação, porque tem muitas coisas de diversão e entretenimento. Isso também faz parte, mas deveria ser relativizado e deveria ser pensado o domingo como um dia dedicado de fato ao Senhor. O descanso faz parte, o lazer também, mas a gente não pode deixar de se dedicar à nossa vida fraterna. Então é também um caminho de penitência, uma forma de servir ao Senhor. Retomemos. A voz então ressoa no mais profundo de nosso coração, fazendo-nos vibrar, doa-nos uma vibe, uma atmosfera que misteriosamente passamos a desejar aquilo que a voz revela. É isso que se dá com a conversão, com o chamado. Deus vem, nós sentimos a presença, ele nos chama, a gente começa depois, é uma segunda etapa, a descobrir o que esse chamado implica, que é a missão, e isso nos dá uma nova atmosfera. A gente começa a mudar os nossos gostos. A nossa agenda de prioridades muda, porque a gente agora está numa total abertura ao Senhor, numa total disponibilidade, que é outro termo que eu gosto de usar para a vida de penitência. Então a vida ganha uma outra cor. A alegria e entusiasmo nos envolve, nos move e nos comove. A vocação, melhor, a acolhida da vocação deixa-nos enamorados, apaixonados pelo Senhor. Portanto, nós não ficamos indiferentes, apáticos. Nós somos tomados pelo patos de Deus, pelo patos, quer dizer, pela paixão de Cristo crucificado, humilde e pobre. Isso nos envolve, nos deixa numa vibe de um desejo de um amor esponsal, de se entregar ao Senhor através do serviço aos irmãos. Vocação, chamado, só ocorre porque quem o faz, que é Deus, faz para confiar uma missão. Não há outro modo. Isso é a pedagogia, a mistagogia de Deus nas Escrituras. Deus não nos chama para que continuemos a levar nossa vida tal como antes. Claro que também a nossa fragilidade, a nossa dificuldade de corresponder, isso também faz parte da nossa liberdade e dos nossos limites humanos. Mas isso precisa ser trabalhado, significado, para não obscurecer o chamado e não matar a vocação. Chamado é missão, portanto. Missão é trabalho para o Senhor. A ação missionária decorre do chamado da contemplação. É Deus que chama, e porque chama e me dá uma missão, eu me inquieto, mudo minha sensibilidade, a vida ganha outra cor, uma outra atmosfera, uma outra vibe, e eu me jogo, me lanço na realização, no cumprimento disso que Deus me revelou. Então, contemplação, ação. A missão que o Pai nos dá é a serviço dos irmãos e irmãs, a exemplo do Filho, Jesus Cristo crucificado. Então, implica necessariamente em renúncias. Implica necessariamente, de algum modo, mudar algo na minha vida. Isso, de algum modo, tem um certo incômodo, tem certa renúncia. Vocação, chamado, missão. Vocação, chamado, missão. Sugiro a leitura de Lucas 1, 26 e seguintes, que é a vocação de Maria. Como é que se dá a vocação de Maria, de Nossa Senhora? O texto diz, entrando onde ela estava, o anjo Gabriel, entrando onde ela estava, o chamado de Deus vem até nós. O anjo entra onde ela estava. Deus entra onde nós estamos. Deus entrou quando me chamou numa determinada situação existencial na qual vivia. Ele entrou e mostrou, revelou. Maria corresponde
e sai em missão para servir Isabel. Lucas 5, 1 e seguintes. Então veja a mistagogia, a pedagogia, a contemplação. O anjo entra, ele vem, não somos nós que somos perfeitos e Deus vem, não. É a humildade de Maria, a pobreza de Maria que atrai, né, Deus, né, toda a Trindade. Isso acontece com toda vocação, né? Mas quando Deus vem através do seu mensageiro, um anjo ou alguém, né, enviado por Deus, ele traz uma missão. E aí ela foi servir Isabel. Então Nossa Senhora recebe a missão de ser a mãe do Senhor, mas vai servir Isabel. Então nós não podemos separar o serviço da nossa vocação, senão a vocação é irreal, né? Continuemos, né? Lucas 5, 1 e seguintes. Jesus viu, olha a sensibilidade, viu Pedro e os primeiros discípulos. Jesus então deixa a multidão, como consta no texto sagrado, que tem sede de ouvir a palavra de Deus, que está, né, se comprimindo, né? Muita gente disputando ali, está perto para ouvir Jesus. Aí Jesus deixa essa multidão sedenta dele e vai até Pedro, que está, por outro lado, totalmente indiferente, limpando as redes de pesca. E o que Jesus faz? Sobe em seu barco. As pessoas, por um lado, estão totalmente com patos, apaixonadas, envolvidas, querendo ouvir o mestre, e Pedro está ali, né, limpando as redes. Se Jesus viu Pedro, Pedro conseguia ver Jesus, mas Pedro não foi até Jesus porque ele estava indiferente, ele estava limitado ao seu fracasso de não ter pegado peixe. Então ele está concentrado no seu umbigo, no seu egoísmo. E claro, com razão, porque ele precisa alimentar a família. Mas aí ele, na dor dele, na dor do seu fracasso, da sua frustração existencial, ele não se abre a Deus, ao mestre que está próximo dele. Jesus, por pura gratuidade, como sempre, na sua misericórdia, vai até Pedro, sobe em seu barco. Jesus sobe, entra, invade, entre aspas, o local de trabalho de Pedro e realiza a pesca milagrosa. Ele, um carpinteiro que, entre aspas, nada entende da profissão de pescador, possibilita a pesca que nenhum pescador consegue explicar. Pedro, olha a mudança, a sensibilidade, a conversão, e esquece os peixes, o que até então para ele era o objeto da frustração. Passou a madrugada no frio, no mar, não pegou peixe, né? E lidando, ainda tendo que ajeitar as redes, né? Limpar, consertar, sem ter o fruto do seu trabalho, né? Do seu suor. Mas diante da pesca milagrosa, Pedro vai lá pegar os peixes, mas tem um certo momento que ele se dá conta, aí a conversão, né? E aí ele esquece o peixe e fica com Deus, que é o doador do peixe. Pedro esquece os peixes, os frutos de seu trabalho que foi dado por Cristo, e se volta de joelhos para Cristo, sinal de adoração, né, de que reconhece que é o Messias, em total disponibilidade, quer dizer, vida de penitência. Via penitentia, né? Como diz nossa irmã Santa Ângela de Foligno, começa aqui as transformações da alma. Pedro virou um penitente. E por ter o espírito de penitente, então ele pode ser discípulo de Cristo. Ele não é um curioso, ele não está querendo seguir Cristo apenas para ter alguns benefícios, né, subjetivos, ter umas alegrias, umas emoções, ser beneficiário de alguns milagres. Ele quer seguir o Messias. Ele quer seguir aquele que tem poder sobre o mar e os peixes, que ele, como pescador, né, viu que isso era impossível. É um discípulo, é um penitente. O chamado, portanto, não será em vão. Em sendo penitente, o Espírito operando nele, né, aquilo que Francisco diz na regra bulada 9.9, né, 9.10, é buscar, acima de tudo, o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Então, o Espírito está operando aí na alma de Pedro, fazendo-o penitente. E aí ele está totalmente aberto a acolher, disponível a acolher o chamado de Cristo.
Pedro vai corresponder. Cristo o convida para segui-lo e promete que fará dele pescador de homem. Imediatamente, diz a palavra de Deus, Pedro larga tudo, e Pedro tem esposa, sogra, larga tudo, e os outros discípulos deixam também o próprio pai, né, e se comprometem no seguimento do Mestre, na missão que ele lhes dará. Seguir Cristo é ser primeiramente chamado pelo próprio Deus, por Cristo, é uma experiência pessoal, amorosa, de um amor esponsal, é uma escolha, mas isso implica numa missão a realizar para a construção do reino de Deus, a serviço dos irmãos. Mas isso implica necessariamente em renúncia. E aí o discípulo, em sendo discípulo, precisa entrar no discipulado, no aprendizado, né, com o Senhor. Se ele quiser segurar a sua vida, ele não vai poder ser discípulo, ele não vai poder seguir Cristo. A vocação franciscana secular é uma vocação, um chamado. Por isso que temos que, na promoção vocacional, realizar ações para mostrar o carisma às pessoas de fora da fraternidade, para que, se o Espírito está trabalhando em algumas pessoas, chamando, elas possam reconhecer nisso que as fraternidades estão fazendo, né, no carisma franciscano, nos seus diversos aspectos, diga assim, é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu desejo de todo o coração, como disse São Francisco, quando escutou o Evangelho. E venham para as nossas fraternidades para iniciar um processo formativo de descobrimento desse chamado que ela recebeu. Não adianta inchar as fraternidades, trazer muita gente que não tem vocação. Só vai dar trabalho, as pessoas não vão ter responsabilidade, vão professar, vão sumir das fraternidades, não vão querer assumir serviço, não vão querer trabalhar, vão querer, quando muito, vir para uma reunião ou outra. Não adianta. Tem que ter vocação, e essas vocações precisam ser cultivadas, que a fraternidade deve ter o espaço propício para o desenvolvimento dessa vocação, e que cada irmão e irmã dessa chegue à maturidade de sua própria vocação, trazendo os dons de sua vida e de sua missão que Deus pediu dentro da ordem. Segue, né, o chamado, a vocação franciscana secular segue então a mesma dinâmica da mistagogia de Deus. Um chamado de Deus é uma aliança que Deus quer realizar em nossa vida, fazendo-nos canal da graça de Deus aos homens. Isso, né? Então, professar, entrar na ordem, vocação, não é um status, não é um cargo, não é, né, é uma aliança que Deus faz com você e te vincula a uma fraternidade com outros irmãos que também estão na mesma busca de Deus, nesse modo, nesse jeito, nesse espírito do franciscanismo. A vocação, o chamado, o encontro com o Senhor, eu vi o Senhor, implica necessariamente em realizar uma missão em nome do Senhor. O Senhor chama porque Ele quer enviar em missão. Ele não nos chama para um regozijo subjetivo, alimentando nossa subjetividade e uma espiritualidade, entre aspas, que não exige renúncias radicais. Dentro da ordem franciscana secular, na qual professei, qual minha missão, serviço? Então eu recebi a vocação, cheguei a bater as portas de uma fraternidade, passei por todo um processo formativo de pelo menos 3 anos, professei publicamente, de joelhos, né, numa igreja, diante de um sacerdote, ministro da igreja, e do ministro ou ministra da fraternidade, que me acolheu na fraternidade. Mas, depois disso, qual é a missão que eu sinto que a minha vocação, que o meu chamado deve realizar? Quer dizer, o Senhor me chamou para quê na ordem franciscana secular? É preciso se abrir ao Espírito, em diálogo com os irmãos, com os formadores, para poder escutar, discernir, fazer um discernimento espiritual, um exercício espiritual,
para saber qual é o meu papel aqui na ordem, quer dizer, como é que eu me realizo como pessoa, como é que eu sou feliz, bem-aventurado, realizando o chamado do Senhor. Porque o Senhor me chamou pessoalmente. O Senhor me conhece, conhece a fraternidade. Então eu preciso descobrir isso. E isso implica na minha felicidade. Eu estou disponível para realizar minha vocação franciscana secular na ordem franciscana secular, ou eu só priorizo os serviços e ministérios na paróquia? Hoje, procuro ser fiel à minha profissão na ordem franciscana secular, ou essa fidelidade é só fiel se não interferir nos meus outros compromissos paroquiais, porque, caso interfira, darei preferência aos da paróquia. Nesse caso, se for assim, a ordem franciscana secular é acidental, irrelevante. Talvez seja apenas um status religioso do qual me apeguei e não quero nem largar, nem assumir minha profissão com seriedade. A ordem franciscana secular é essencial na minha vida porque corresponde à minha resposta a um chamado de Deus, ou, na verdade, no fundo, sinto que a ordem franciscana secular não é essencial, mas é mais um adorno, um status. Sou franciscana, sou franciscano. Uma cômoda pertença que, em realidade, não tem um vivo e operante pertencimento, nem assumo nenhuma missão. A profissão implica num compromisso definitivo, um certo profissionalismo de buscar se configurar a Cristo na espiritualidade franciscana dentro da ordem franciscana secular. Profissão implica e exige em ser profissional no que fazemos e somos, isto é, ser profissional na observação do Evangelho, segundo Cristo, é exemplo de São Francisco. A profissão é um ato de consagração pública. Anunciamos na igreja que fizemos profissão, que somos profissionais e não amadores no seguimento de Cristo, na ordem franciscana secular, reza a nossa regra. Não seguimos Cristo frouxamente. Não estamos na ordem por simplesmente ir para as reuniões de forma amadora, quer dizer, sem ser profissionalmente, mas ao contrário, com o zelo e empenho de uma total disponibilidade, fazer penitência, de quem leva a sério e com responsabilidade e responsabilização o chamado, a missão dada e doada por Deus. A missão, os serviços na ordem e para a ordem é nossa vida apostólica, nosso serviço na igreja. Nossos documentos falam que nossas fraternidades são comunidades eclesiais. São, de fato, comunidades eclesiais ou só a paróquia da qual faço parte? A minha fraternidade, além das reuniões, apenas 2 mensais, realiza ações apostólicas? Os serviços do SEI, JPIC, de promoção vocacional, de animação fraterna da JUFRA, precisa acontecer em dias que não são os da reunião. Então eu estou na disponibilidade de assumir, ou ao menos de estar presente e ajudando os coordenadores destes serviços? As 2 reuniões mensais da fraternidade eu frequento fielmente? Ou vou apenas uma vez ao mês, faltando a vida fraterna, sem nenhum constrangimento, sem sentir a dor de pecar contra a nossa regra franciscana? Quando professamos, fizemos com liberdade e entusiasmo, ninguém nos obrigou. Aliás, professamos de joelhos, ajoelhados, professando publicamente viver esta consagração na fraternidade por toda a vida, vivendo a regra franciscana. Foi verdade? Está sendo verdadeiro? Existe uma busca sincera, apesar de nossas fragilidades, fraquezas, falhas, de tentarmos ser um melhor e autêntico franciscano do que estamos sendo até agora? Hoje eu vou mudar essa minha disponibilidade de servir ao Senhor, sendo um autêntico e autêntica franciscana?
Se Deus te chamou para a ordem franciscana secular, é porque Ele deseja que teu itinerário espiritual se realize nesta fraternidade concreta. Não é uma fraternidade ideal, que não existe, mas é essa concreta na qual o Senhor te chamou. E talvez por isso que Ele te chamou para mudar a realidade da fraternidade. Se você for fiel ao seu chamado, possa ser um modo de acordar e despertar espiritualmente os teus irmãos e irmãs. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, melhor que você dos problemas de tua fraternidade, da minha fraternidade. Por isso, irmão e irmã, precisamente por isso, Deus te chamou. Tu corresponderás ao chamado de Deus para trabalhar para a ordem franciscana secular em tua fraternidade? Ou tua fraternidade vai sofrer e padecer por você negar o chamado de Deus, colocando outros compromissos como prioritários e mais essenciais que a ordem franciscana secular? O Senhor, em sua misericórdia, precisará chamar outros por você negar teu chamado? Os nossos irmãos e irmãs enfermos e idosos, por exemplo, que não podem mais ir às fraternidades depois de décadas dedicadas ao serviço do Senhor na ordem. As fraternidades, nesses casos, vão até os irmãos e irmãs enfermos e idosos? Os irmãos e irmãs do SEI, Serviço de Enfermos e Idosos, sentem a presença da vida fraterna, experimentam a vivência da vida fraterna e então ainda continuam alimentando sua vocação franciscana, mesmo na situação de doença e das condições limitadas da idade, ou eles estão abandonados, privados da vida fraterna franciscana? Os irmãos e irmãs do SEI estão sendo bem tratados onde estão? É interessante que a visita aos irmãos também é para ter essa sensibilidade de verificar isso. Estão sendo bem tratados na família? Estão sozinhos? Nos asilos? Como estão nossos irmãos e irmãs? Estão precisando de algo? De escuta, de conversa, de fralda, de roupa, de comida? Nós sabemos das necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Para realizar essas visitas aos irmãos do SEI, precisam da disponibilidade dos irmãos e irmãs da fraternidade. Alguém tem que ir. Os irmãos e irmãs estão dispostos para o serviço? E isso não pode ser só o coordenador do SEI, né? Também não pode ir uma multidão, né? Porque a pessoa não está em situação de doença, mas deve ter um revezamento, 2 ou 3 irmãos, né, com o coordenador do SEI. Mas os irmãos precisam se dispor a perguntar ao coordenador do SEI: irmão, está precisando? Não pode dizer assim: não sou coordenador do SEI, não tenho nada a ver com isso. São nossos irmãos e irmãs. Quer dizer, essas coisas significam vida de penitência, é sacrifício. É sacrifício para o Senhor. Sem disponibilidade para servir, sem vida de penitência, portanto, não tem como realizar o serviço. E então, os irmãos e irmãs ficarão abandonados, sem a presença da vida em fraternidade, porque, como em outra formação eu falei, não existe franciscanismo sem vida fraterna. Nem na ordem franciscana secular, nem com os frades franciscanos, né, as várias obediências, nem com as clarissas, capuchinhas, concepcionistas. Não existe franciscanismo sem vida fraterna, né? Não existe. É preciso estar nas reuniões e estar à disposição para os serviços. Anunciamos o nosso carisma com nossas palavras e exemplo de nossas vidas. Promovemos a vocação franciscana secular, ou as pessoas de nosso trabalho nem sequer sabem que sou franciscano, franciscana.
O carisma franciscano, a espiritualidade transparece em minhas opções de vida, em meu modo de me vestir, de usar dos bens, na forma como executo serviços ou cargos. Sou livre da ganância do ter e da vaidade de cargos de prestígio. A alegria da liberdade de filho de Deus, a alegria franciscana de um homem ou mulher reconciliado irradia em nosso modo de ser. Nossa fraternidade inspira e expira o carisma, o espírito verdadeiramente franciscano como um espaço, um local em que nos nutrimos do carisma e saímos de nossas fraternidades revigorados para continuar a viver o franciscanismo em nossas casas e em nosso trabalho, nas nossas paróquias, nas nossas pastorais. Eu amo a ordem franciscana secular por reconhecer com gratidão e emoção que Deus me chamou e, portanto, sei que estou no lugar que Ele estabeleceu para mim. Tenho sensibilidade de sentir as dificuldades e desafios que minha fraternidade enfrenta e então coloco-me à disposição para, através do serviço, mudar a situação. Tenho sensibilidade de olhar para casas, fraternidades que têm casa, que têm sede, ver o que está precisando, o que precisa ajeitar. Tenho sensibilidade de perguntar à ministra, à vice-ministra, secretário, tesoureiro, o mestre de formação, promotor vocacional, JPIC, SEI, animador fraterno de Jufra. Eu tenho a sensibilidade de me colocar à disposição, irmão e irmã, o que é que eu poderia fazer, o que é que eu posso fazer? Vamos concluir com duas leituras meditativas da Sagrada Escritura. Lucas 9, 57 a 62. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Ele replicou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Outro texto, Lucas 10, 1, 22. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, missão, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A missão é uma prioridade, né? Uma prioridade, nem saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo:
o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebido, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-las para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, olha o chamado, né? Há muito teriam se convertido, vestindo-se de silício e sentando sobre cinzas, vida de penitência. Se o Senhor chama, como não tentar corresponder? Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te levarás até ao céu? Antes, até o inferno descerás. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos despreza a mim, despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Santa Ângela de Foligno e Beato José Gregório Hernandes, rogai por nós. Paz e bem a todos e a todas. Uma boa e frutífera quaresma a todos meus irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular.